Graça e paz, queridos irmãos, eu sou o pastor Valmir Pereira e sou pastor auxiliar na ADMP e também sou um dos professores titulares da Escola Bíblica Dominical e do Instituto Teológico Missões aos Povos. Hoje nós estaremos trabalhando a lição de número 4, que é a mordomia da família. Sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa aula da Escola Bíblica Dominical sobre a mordomia da família, lição de número 4 do nosso trimestre, que tem como tema Tempo, Bens e Talentos. Vamos então analisar juntos o nosso texto áureo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. A mordomia da família. O nosso escritor, ele traz uma introdução muito rica, muito importante, e nós temos que realmente estar atento para essa importância. A importância da família, a importância da mordomia da família. Nesse assunto, há uma pergunta que é muito interessante nós estarmos fazendo e, na medida do possível, estarmos respondendo. Qual é a origem da família? A família é bíblica. A origem dela vem da Bíblia. Deus, a partir do homem e da mulher, criou a família, instituiu a família, que é, na verdade, uma das instituições mais importantes da sociedade. Nós temos certeza que todo aquele que pauta, por estar cuidando, zelando da família, exercendo a sua mordomia, é abençoado por Deus. Nós já estudamos as lições anteriores o que é ser um mordomo. É aquele que governa bem a casa de alguém e a família precisa, então, estar debaixo dessa mordomia. No contexto antropológico, a família é um conjunto de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e que tem como líder um homem. E a partir daí, vem, então, a constituição de uma família completa, de uma família inteira. E nesse nosso texto áureo, Josué, ele vai conclamar aos israelitas, ao povo da sua época, a estarem servindo ao Senhor em família. Uma das bênçãos maiores na vida das pessoas é estar servindo a Deus em família. O individualismo é importante porque cada pessoa vai dar conta de si a Deus. Mas a família, nesse contexto de mordomia, deve estar junta, unida e sempre servindo ao Senhor. Na verdade prática, a gente percebe aqui que a família é a primeira igreja. Nós temos um autor, Dr. Montagu, professor em Harvard, professor de antropologia. Ele diz que a família, no contexto social, ela tem uma importância extraordinária e ela vai perdurar sempre com base, trazendo um amparo, trazendo uma força dentro e a formação de uma sociedade. Nas nossas lições que estamos estudando, elas são riquíssimas e, mormente, esta lição de número 4. Qual que é mesmo a importância de se tornar ou de agir, de fazer, de cumprir a mordomia? É valorizar o núcleo familiar e que é constituído aí por um casal heterossexual, monogâmico e com gênero definido. A família é bênção do Senhor.
E o Senhor Deus criou a família a partir do homem e da mulher, e nós temos em Gênesis 1:28, Deus instituindo e dando uma importância muito grande, não só no fato de estar juntos, homem, mulher e filhos, mas no fato também de louvar, de adorar a Deus e levar as pessoas ao conhecimento também da ordem divina, da criação divina e dos direitos da família. Ele disse para Adão, dizendo, para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta foi, portanto, uma das bênçãos de Deus na chamada de Abraão, um patriarca que representa, portanto, aí a família patriarcal, e a Bíblia Sagrada, ela tem princípios interessantes para a família. A família, ela não começa sem antes haver um casamento. É preciso que um homem e uma mulher se casem. E a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. O casamento é uma instituição divina e a partir daí a família se torna, como é conhecida socialmente, como a célula máter da sociedade. Temos alguns princípios que é importante para o casamento. O primeiro princípio é o princípio da monogamia. Princípio da monogamia. Algumas pessoas podem perguntar, mas na Bíblia a gente encontra pessoas que tiveram mais de uma mulher. Eu devo lembrar que esses homens que tiveram mais de uma mulher não foram, de repente, permitidos por Deus, mas devido à dureza de coração. A gente sabe que Deus criou Adão e Eva para serem um casal e família, e a queda do homem, o seu pecado e desobediência, levou o homem a essa dureza, e a partir daí o homem teve tendências de ter uma mulher, duas mulheres e até mais. A gente vê isso nas leis dos impérios, nas leis imperiais, nas leis de guerra, nas leis de reis, em que havia despojos e, de repente, os reis constituíam um grande harém e colocavam lá mulheres dos despojos de guerra. Mas, para Deus, o princípio geral da Bíblia, que é um princípio universal, é a monogamia. E o outro princípio, que é muito importante também, é o princípio da heterossexualidade. Não tem como imaginar, idealizar uma família onde não haja um homem e não haja uma mulher. É muito difícil imaginar tal coisa. Seria até uma ideologia de uma ideologia. Pois bem, mas a Bíblia, ela nos traz que o relacionamento em família, ele é algo assim extraordinário. Como Deus abençoa a família? Primeiro, porque a família é um projeto de Deus, um projeto que faz cumprir pelo menos duas vontades de Deus aqui na terra. Primeiro, a procriação e segundo, a levar o conhecimento de Deus às pessoas através da unidade, através da convivência, através do companheirismo, através da criação dos filhos dentro da palavra, dentro da vontade de Deus, e essas duas vontades de Deus são cumpridas na família. Mas é importante perceber também que há uma prioridade a ser observada. Em tempos passados, achava-se que primeiro se devia servir a Deus e em segundo lugar colocava-se, na verdade, a igreja e deixava a família lá para o último lugar. Mas é importante colocar uma prioridade que o nosso escritor traz, que eu achei muito interessante, e isso é muito bom a gente compartilhar com os nossos alunos. Por exemplo, a Bíblia, ela diz que primeiro nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus e continuar escrevendo história com Deus, sem dúvida nenhuma obedecer a Deus, sem dúvida nenhuma ter comunhão com Deus,
mas é preciso também pensar no eu, em nós, pensar na pessoa, na nossa personalidade, pensar no nosso caráter, pensar no nosso dia a dia, pensar no nosso ministério, pensar no que estamos fazendo, no que vamos fazer, no que estamos trabalhando, no que vamos trabalhar. E a terceira coisa é pensar no cônjuge. Aí sim, precisamos pensar no nosso cônjuge, seja marido ou seja a mulher. Pensar, mas pensar de forma bem interessante, bem importante. Pensar no fato de estar ajudando, estar cuidando, estar protegendo, né? Estar sempre juntos. E no quarto lugar aqui, eu vejo a ideia do nosso escritor, uma ideia muito, muito legal, é cuidar dos filhos. Não tem jeito de cônjuges viverem em paz, viverem em harmonia, se os filhos estão desarmoniosos. É preciso cuidar dos filhos, é preciso ter uma família, então, unida, junta. E aí sim vem a igreja. A igreja não é que ela está sendo deixada para o último lugar, é que a família, ela forma a igreja. E uma igreja forte é constituída de famílias fortes. Uma igreja abençoada é constituída de famílias abençoadas. Então, se eu tenho relação com Deus, comunhão com Deus, se eu tenho cuidado de mim mesmo, do meu ministério, da minha vida, e cuido estar bem comigo mesmo e, é claro, com os outros, eu terei condição de ser um bom pai, um bom marido, né, um bom cônjuge dentro da minha casa. E aí eu vou cumprir realmente o papel de líder na minha família. E aí sim os meus filhos certamente terão exemplos para caminharem juntos, para estarem seguindo e formando então uma unidade familiar. E a igreja, a partir daí, eu entendo que ela se tornará, portanto, o nosso endereço, assim como diz o salmista Davi, no Salmo 23, habitarei na casa do Senhor por longos dias. A igreja, ela faz parte da nossa vida cristã. Outra coisa interessante é que deve haver, sim, um relacionamento bem harmonioso na família, no contexto conjugal, no contexto de criação de filhos e do cuidado econômico. Agora, amados, o que Deus instituiu antes da família? É importante observar que Deus criou primeiro aí um casamento, uniu um homem e a uma mulher. E o que o livro de Gênesis relata sobre isso? Ele relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família e os princípios universais para que entendamos dentro da antropologia, da sociologia, que seja uma família, é exatamente o princípio da monogamia e heterossexualidade. Segundo o nosso escritor, da nossa lição, principalmente dessa lição da mordomia da família, que é a lição 4, ele vai dizer que o cuidado que devemos ter é um cuidado especial, pensando, em primeiro lugar, que Deus está acima de todas as coisas. Nossa comunhão deve ser estabelecida de forma gloriosa com Deus. E, em segundo lugar, nós temos que pensar em nós, como crentes, como servos, como pregadores, como ministradores, como conselheiros. Vamos pensar em nós, porque se nós cuidarmos de nós mesmos, nós vamos ter condição de cuidar do nosso cônjuge, e que vem em terceiro lugar aqui. E esse amor, esse entrelaçamento deve ser muito forte, assim como deve ser o entrelaçamento entre nós e Deus. Na comunhão, devemos também ter a mesma comunhão com o nosso cônjuge. E também devemos estar ligados com muito cuidado aos nossos filhos.
tê-los em comunhão. No Salmo de número 128, nas Sagradas Escrituras, tem um texto que retrata muito bem isso e diz o seguinte: que a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí está, portanto, um conceito de família. Família, marido, mulher, filhos, ao redor da mesa, juntos, na unidade, na hora da refeição, na hora do aconselhamento, na hora do culto doméstico, na hora da leitura da palavra, deve estar sempre juntos. E aí, a partir deste entrelaçamento, a igreja ela vem como agência do reino de Deus, e nós somos integrantes dessa agência. Nós, maridos, as respectivas mulheres e, claro, os filhos, que farão parte integralmente desta igreja. Aí teremos, sim, uma igreja muito, mas muito abençoada. O segundo nosso autor aqui, os engenheiros da sociedade moderna, eles têm atacado a família, e principalmente nesses últimos dias, os temas éticos que estão em voga são situações perigosas, inclusive, como a famigerada ideologia de gênero, em que diz que uma criança não nasce nem homem nem mulher, porque eles vão se definir depois. Isso é um ataque, à família criada por Deus, e isso é ruim porque não se explica, não tem uma argumentação sustentável. Isso aí é insustentável. Mas nós, como crentes, precisamos construir a família na posição e na vontade de Deus. E fazendo isso, esses pensadores modernos estão atacando não somente a Deus, como eles atacam também a ciência, a biologia, a genética, e fazem com que isso se torne muito mais insustentável, muito mais sem projeção de discussão. Não tem como discutir um assunto em que o ideologista ele moderniza uma situação insustentável. Ela não vale, e nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, devemos passar para os nossos alunos que estejam conscientes que a família é sempre composta por princípios monogâmicos. Não fomos chamados para sermos polígamos, não fomos chamados para unidades diferentes. A nossa unidade deve ser entre homem e mulher, para constituir daí uma família. Depois, assim, vão surgir a prole, e a partir dessa prole torna-se então a força da igreja, e assim nós estaremos cumprindo a vontade de Deus em todo o tempo. Na mordomia da família cristã, temos algumas estratégias que é importante para todos os nossos alunos. Que estratégias são essas? Primeiro, valorização da palavra de Deus. Não tem como viver um cristianismo sem Bíblia. É por isso que nós somos cristãos. E se somos cristãos, vem de Cristo. E se somos de Cristo, nós somos amantes da palavra. E Jesus diz que aquele que ama a Deus, ama também a sua palavra. E o lar, ele é um lugar propício para estabelecer esse costume, esta ligação com a palavra de Deus, até para fazer com que a família seja forte e seja firme, tanto no lar como fora dele e na igreja. E aí nós precisamos ter uma estratégia muito linda, que são os momentos devocionais em família, principalmente
o culto doméstico, que nos momentos modernos nós estamos percebendo que está faltando muito no meio das famílias. Nós precisamos voltar a esse contexto, culto doméstico, e aí sim, a partir daí, ter boas literaturas cristãs como estratégia para fortalecer nossos filhos, nossa família. E assim que Deus abençoe a todos vocês, façam deste momento discursivo uma aula para te ajudar a discutir com os seus alunos em classe. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.